Muito bom dia, hoje é dia 16 de 6 de 2025, eu sou Paulo Fichter e como vocês sabem, todo dia de manhã a gente faz o Morning Call para manter você atualizado sobre as principais notícias que aconteceram, nesse caso, como é segunda-feira, no final de semana, mas também do dia, as notícias relevantes do dia que aconteceram, tá? A gente começa de novo falando sobre a guerra no Oriente Médio. A gente teve uma escalada bem importante na guerra, com contra-ataques do Irã em relação a Israel e também muitos ataques de Israel contra o Irã. Isso é uma questão bem importante porque, como eu imagino deve ser de conhecimento público, a região do Oriente Médio é muito forte na questão de petróleo. Então, isso impacta diretamente o preço do petróleo no mundo, tá? E se impacta o preço do petróleo, normalmente ele tende a subir pela instabilidade da região. Você tem uma questão em que você provavelmente aumenta a lucratividade das petrolíferas, só que em contrapartida ele vai também baixar, vai pressionar a inflação aqui no Brasil, né? Então a Petrobras é favorecida com esse aumento do petróleo, até porque o nosso petróleo não depende daquela região, diminui o poder a oferta disponível de petróleo, né? Então a Petrobras acaba se sobressaindo, tendo seu estoque disponível e consegue comercializar com o resto do mundo, aumentando sua lucratividade e a venda de petróleo no mundo. No entanto, em contrapartida, com o aumento do petróleo, o preço da gasolina sobe. E se o preço da gasolina sobe, todo o preço da logística nacional ela acaba subindo, até porque o Brasil é muito dependente de combustível, né, para fazer a circulação das pessoas e circulação de mercadorias também. Então a gente deve ter um impacto disso aí na inflação, depende de quanto tempo esse petróleo ele permanecer em alta também, mas é um ponto relevante para a gente ficar de olho e acompanhar como é que vai ter o comportamento do mercado nessas próximas semanas, principalmente, né? Então, se a gente vai ter aumento do combustível ou não. A gente teve uma notícia essas semanas aí sobre a redução do preço do combustível na bomba para a gente, para o consumidor final, mas agora a gente deve ter uma contrapartida aí aumentando um pouco por conta do petróleo a nível global. Tem que entender se a Petrobras vai acabar repassando ou não esse valor também, tá? Um segundo ponto que teve de notícia impactante aí nesse final de semana é que o Brasil, ele anunciou, o Lula, né, anunciou a venda de petróleo, de um leilão de petróleo ali, 143, se eu não estou enganado, lotes de petróleo para distribuição. Isso é bem impactante porque foi bem véspera da COP 2030, né? Então, tu tem um cenário em que a COP 2030 prevalece para que não tenha mais a dependência daqueles combustíveis fósseis, né? Petróleo é um deles, nesse caso, o mais conhecido, e você tem um governo partido contra. Então, é um ponto de ficar atenção, pode ser que tem algumas questões jurídicas aí mencionadas nas próximas semanas com entidades que são não governamentais e que prezam pelo ambiente, então tem que ficar de olho como é que vai ser esse cenário político nessa parte ambiental, tá? Hoje também vai ser publicado o IBC-BR do mês, então é uma prévia do PIB mensal, tá? Do segundo trimestre. Tem que entender como é que vai ver esse comportamento ele é muito direcionador da política de juros, tá? Então, se ele vier um dado mais abaixo, reforça aquela questão de Selic. Se ele vier mais de redução da Selic, né? E se ele vier mais forte, reforça aquele sentido do Copom, às vezes, manter a Selic por mais tempo, tá? Junto nessa decisão não, referente ao PIB nacional, a gente também tem algumas decisões de juros internacional, como Estados Unidos, Japão, Reino Unido e China. Eles anunciam essa semana e todos eles podem impactar a questão de investimentos aqui no Brasil. Então é importante olhar para esses cenários internacionais e entender se vai ter alguma mudança. Em princípio, as mudanças são muito silenciosas, então os impactos são pequenos. A tendência é que se mantenha como está em todos esses cenários, tá? Por último ponto, eu só gostaria de reforçar que a gente vai ter, a gente teve o Boletim Focus hoje de manhã, né? E teve algumas mudanças bem sutis e importantes. A gente teve a redução do câmbio, a previsão de câmbio ela desceu de 5,80 para 5,77. Então é uma perspectiva, já olhando para o cenário macroeconômico, perspectiva de redução do câmbio. A gente pega ainda um tempo atrás, a gente estava falando de dólar cotado a 6 até no final do ano, agora a gente está falando de 5,77. São mais ou menos 23 centavos de diferença, é bastante coisa, tá? A gente também teve um crescimento do PIB e uma redução da inflação, então tudo caminha
para que a Selic ela eventualmente possa ser reduzida. A gente vai ter 4 encontros, né? Mas uma perspectiva de redução talvez no 4º encontro, no terceiro, se os outros dados corroborarem, talvez até no terceiro, mas no 4º encontro tem uma redução do Selic, ou então uma manutenção até no final do ano. A perspectiva que eu acredito é que a gente ainda vai ter uma redução até no final do ano, tá? Bom, esse foi o Morning Call de hoje. Como você sabe, eu sou assessor de investimentos e eu uso todas essas informações que eu trago para vocês para montar carteira e para trazer insights para os meus clientes. E se você quiser ter esse tipo de informação também para a tua carteira de investimento, eu vou deixar minhas redes sociais ali embaixo da descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo e a gente pode bater um papo sobre a tua carteira. Até amanhã, um abraço.